Olá pessoal, tudo bem? Então, com esse vídeo eu queria apresentar não só um resumo, mas uma explicação geral, né, dos conceitos do desenvolvimento centrado na arquitetura, as vantagens e também do nosso laboratório prático que foi desenvolvido na nossa primeira aula. Então, para aqueles que desejam reproduzir o laboratório, tentar repetir para fixar melhor o conhecimento e até mesmo aqueles que não puderam executar o laboratório na aula, podem fazê-lo em casa sem problema nenhum, tá? Então, o desenvolvimento centrado na arquitetura de software, ele, sem dúvida, é um grande diferencial na vida do engenheiro de software, seja ele desenvolvedor ou não, né? Porque desenvolver centrado na arquitetura tem uma grande vantagem de permitir uma rastreabilidade melhor, um mapeamento melhor entre a arquitetura e o código. E assim fica muito mais viável, muito mais concreto representar algo que normalmente é mais nebuloso no desenvolvimento de software, que é o caso dos requisitos de qualidade, os requisitos não funcionais, né? Então, o desenvolvimento centrado na arquitetura, ele tem como principal característica essa representação fiel de todos os elementos arquiteturais no código. Então, aqui nós temos uma configuração arquitetural, né, uma arquitetura de software, onde tem dois componentes, componente empréstimo e componente limite, e um conector entre eles, né, um elemento arquitetural responsável pela ponte, pela ligação entre eles. Então, o desenvolvimento centrado na arquitetura vai representar o componente empréstimo como algo materializado logicamente no código. E todos os elementos desse componente também, incluindo sua interface provida e empréstimo ops, e sua interface requerida e limite rec. Tá? E o componente limite não tem interface requerida, mas tem uma interface provida que será também realizada no código. Já o conector arquitetural faz a ponte entre esses dois componentes. Tá? Então, o nosso objetivo do primeiro laboratório era importar esses dois componentes, né? Importar os componentes já prontos, digamos assim, né? Que foi fornecido no arquivo part1.zip. Então, é só importar no Eclipse. Tá? Deixa eu mostrar mais ou menos como é feita essa importação. Não vou concretizar até o final por uma razão simples, porque aqui nós já temos os componentes importados, né? O componente empréstimo e o componente limite. Mas é simples, é arquivo, import, isso dentro do Eclipse, né? General. Depois de General, você vai Existing Projects into Workspace, tá? Não esqueça que essa é a opção correta, porque é um projeto existente. É Next. Aí sim você escolhe Archive File, que é o arquivo zip. Aí vocês localizam o arquivo part1.zip, tá? Então, deixa eu localizar aqui a nossa disciplina. Part1.zip, tá? Então, depois de abrir o arquivo part1.zip, já tem a opção de importar os projetos, né? Deixa marcado essas duas caixas e clica em Finish. No nosso caso, não é possível porque já existem projetos com esse nome e aí não pode importar novamente, né? Pois bem, uma vez importados esses dois arquivos, o nosso próximo trabalho, né, é implementar os conectores arquiteturais ou o conector arquitetural e implementar a configuração arquitetural ou o programa principal que une esses elementos, né, que faz essa ponte, esse bind em tempo de execução, já que são elementos independentes, expressos aqui no nosso projeto, né, explicitamente, já que são projetos independentes, né, projetos separados. Tá? Então, pois bem, qual é o trabalho, ou qual a lógica de implementação do conector arquitetural? Note que o conector faz essa ponte, né? Então ele precisa implementar a interface requerida de empréstimo usando a interface provida de limite. Então, o conector arquitetural ele precisa estar acoplado. Ele é um elemento arquitetural que não tem interfaces próprias, né? Ele usa a interface ou as interfaces dos outros componentes. Então, do ponto de vista esquemático, o conector arquitetural vai ser implementado como uma simples classe, tá?
só que é uma classe que implements ou realizes a interface requerida e limite rec, que é a interface requerida do componente empréstimo, usando um objeto do tipo da interface provida do componente limite, tá? A interface iLimit ops. Então esse é o esquema, ou essa é a ponte realizada pelo conector. Tá? Então a nossa implementação do conector, bem simples, como a gente pode ver, em 21 linhas, né, de código, nós temos a implementação do conector, e basicamente ele é uma classe que implementa o iLimit rec. Se a gente olhar, o iLimit rec é uma interface que está no pacote empréstimo, spec, quer dizer, faz parte da especificação do componente empréstimo, rec. É uma especificação que faz parte da interface requerida pelo componente empréstimo. Então, iLimit rec. Então, o conector precisa implementar o iLimit rec. Para isso, ele vai usar a interface iLimit ops. Então, iLimit ops faz parte do componente limite, da especificação dele, e é uma interface provida. Tá? Então, o iLimit ops é uma interface provida do limite. Como eu preciso usar esse objeto, né, para repassar a chamada, né, para o componente limite, para a interface provida do componente limite, então esse objeto precisa ser inicializado. Por isso nós construímos um construtor para esse conector, que nada faz mais do que inicializar o atributo limiteOps com algum objeto recebido no momento da instanciação, que seja do tipo da interface provida de limite. Tá? Então, a única operação que o conector precisa implementar, quer dizer, a única operação da interface requerida, é a operação estimar limite. Então, realmente é um laboratório didático, né? Então, essa interface só tem uma única operação. E essa estimar limite, ela recebe um DT usuário. Então, o DT usuário, que também faz parte da especificação do componente empréstimo, né? É a definição do tipo usado na interface, nas interfaces do componente empréstimo. Então, DT usuário, se a gente olhar internamente, ele nada mais é do que um objeto de transferência, né? Um transfer object, que tem um único atributo, o atributo string, né? Rendimentos. Então, nós usamos já a notação do record, que é uma notação incorporada oficialmente no Java versão 16, né? A partir da versão 16, mas na versão 14 já veio como um teste, né? Mas oficialmente é uma funcionalidade que veio incorporada na versão 16. Em linhas gerais, de forma simples, é uma classe como qualquer outra, mas é uma classe de transferência. Os objetos são objetos de transferência de dados. Então, são aquelas famosas classes que só tem get e set, né? Que só tem atributos com gets e sets. Então, essa é uma maneira simples de implementar em uma linha, né, esse tipo de classe. Tá joia? Então, note que o DT usuário, ele tem um atributo rendimentos, e esse atributo rendimentos é do tipo string. Então, a partir desse DT usuário, né, eu preciso delegar, propagar a chamada para a interface provida do limite. A operação não se chama estimar limite, mas sim calcular limite. Porém, semanticamente, é uma operação equivalente. Então, nós precisamos repassar para calcular limite. O detalhe é que calcular limite, se a gente olhar, né, a interface iLimiteOps, o calcular limite não recebe um DT usuário, mas um DT cliente. Tá? Se a gente olhar o conteúdo do DT cliente, ele tem uma equivalência semântica com o DT usuário, né? Mas ele não recebe um rendimento string, ele recebe um salário double. Então, por essa razão, cabe ao conector fazer essa adaptação, obter os rendimentos string do usuário, do DT usuário, e converter para double, né? E assim inicializar um DT cliente que vai ser propagado, repassado para a interface provida do limite. Tá joia? Então, essa adaptação é papel do conector, faz parte do processo de conexão entre os elementos arquiteturais. Tá? Então, cabe ao conector fazer esse papel de bridge mais adapter, né? Ele faz essas adaptações pontuais, né?
caso necessário. Então, essa é a primeira etapa, primeiro passo do laboratório. E o segundo é fazer a configuração arquitetural, ou o programa principal que instancie os elementos arquiteturais e faça essa ligação para poder executar a interface provida mais externa, que é a que desejamos executar, que é o empréstimo Ops. Tá joia? Como todo componente Cosmos, nós vimos, né? O modelo de implementação Cosmos diz que todo componente ele tem uma interface, né, chamada iManager, e essa interface é aquela interface de metadados, né? Então é por essa interface que eu consigo obter o nome das interfaces providas de um componente. São as interfaces de metadados mesmo, né? Obter os nomes das interfaces requeridas, se eu quiser. Obter um objeto interno que efetivamente, né, tenha o tipo de uma interface provida. Então, se eu digo get provided interface e passo uma string com o nome e empréstimo ops no conteúdo da string, eu vou receber um objeto que implementa essa interface. Tá? E também, como parte desse gerenciamento do componente, desses metadados, eu consigo fazer os binds, né? Setar em tempo de execução os objetos que implementam efetivamente as interfaces requeridas, né, de um componente. Então, em tempo de execução, eu preciso passar para o componente empréstimo, né, um set required interface, passando a string e limit rec, quer dizer, essa dependência precisa ser satisfeita, né, e o objeto que de fato implementa essa dependência, que será o objeto instanciado a partir do conector, né, já que o conector é quem implementa esse tipo ou essa interface e limit rec. Joia? E também a gente consegue internamente no componente executar o get required interface, quer dizer, a partir do nome da interface requerida, as classes internas do componente vão conseguir usar o objeto que foi setado, né? Quer dizer, internamente o componente conseguirá executar o conector, né? Porque internamente todas as classes internas, quando precisam de uma interface requerida, eu vou executar esse get required interface, né, do manager, né, do componente Cosmos. Então, todo componente Cosmos tem um iManager. Então, se a gente olhar esse iManager do componente empréstimo, o comp emp, ele está no componente empréstimo, na especificação, e é uma interface provida. Tá? Então, o iManager, esse primeiro iManager, né, da linha 13, é o iManager do componente empréstimo. E a única classe visível do componente, como nós vimos, né, a única classe visível da implementação do componente é a classe Component Factory. Então, o Component Factory, nesse caso daqui, ó, é o Component Factory de empréstimo, é uma classe da implementação do componente. Então, toda a implementação do componente está invisível, né? Exceto a fábrica, que é quem instancia o manager, né? Efetivamente, o manager do componente. Então, se a gente olhar rapidamente, né? Bem rapidamente para ilustrar, se a gente olhar aqui o pacote de implementação, né? Nós temos três classes. Manager, que é uma classe que não é pública, é visível apenas internamente no componente. O facade, que implementa a interface provida do componente, né, que também não é pública. E o Component Factory, que esse sim é a única classe pública. E ela só tem um método, que é estático, né? E é o createInstance, que nada mais faz do que instanciar o manager. Então, eu não enxergo o manager, mas o Component Factory faz o favor de instanciá-lo e já me retornar o objeto. Aí eu consigo utilizar, né? Então, essa é a sacada do modelo Cosmos para garantir o encapsulamento da implementação do componente. A gente não enxerga outras classes do componente a não ser a classe Component Factory, né? Fora isso, a gente só enxerga as interfaces e os tipos de dados, né, usados nessas interfaces. Só a especificação, em outras palavras. Tá joia? Do mesmo jeito que a gente fez com
o componente empréstimo, a gente faz com o componente limite. Né? Claro, com o iManager de limite, com o component factory de limite. Tá? Então, por conta dessa dependência, né, uma coisa que eu acabei até esquecendo de falar também em relação ao conector, né, a gente percebe que há um acoplamento tanto na configuração arquitetural quanto no conector. Né? Então, o conector ele precisa conhecer o iLimit Rec, que é a interface requerida do empréstimo, né? E ele precisa conhecer o iLimit Ops, que é a interface provida do limite. Então, o conector, de cara, se eu clicar com o botão direito, pedir para configurar o build path dele, configure build path, nós veremos que na lista de projetos, no class path, nós adicionamos duas dependências para ele. Ele precisa enxergar o componente empréstimo e o componente limite, no caso do conector. Né? E no caso do programa principal, essa dependência é ainda maior, porque ele precisa enxergar o componente empréstimo, por conta do iManage, do componente factory, tudo que ele precisa usar do componente, a interface provida, para poder executar, mas ele também precisa conhecer o conector. Né? O conector é quem representa, digamos assim, a classe que de fato implementa a interface requerida do componente empréstimo. Então, se a gente olhar a configuração arquitetural, o build path dessa configuração arquitetural, ele precisou adicionar a dependência no class path dos três projetos, né? O componente limite, o componente empréstimo e também o projeto conectores, né? Que a gente chamou assim. Né? Pode ser o nome que você desejar. Joia? Então, por enxergar esses outros projetos, é que na configuração arquitetural a gente consegue fazer, né, menção às interfaces e às classes públicas desses, melhor, a única classe pública de cada componente. Né? Então a gente consegue fazer menção a component factory para na implementação de empréstimo, né, aos tipos de dados que pertencem a essa especificação e às interfaces também. Tá? Assim como também ao limite, né, o componente limite e ao conector. Tá joia? Então, pois bem, uma vez instanciados os dois componentes, componente empréstimo e componente limite, aí o próximo passo é satisfazer as dependências. Então, eu preciso ligar o conector ao componente limite e o conector ao componente empréstimo. Tá? Lembrando que a conexão do conector com o componente limite é via construtor do conector. Eu preciso do objeto que implementa a interface provida do limite para instanciar o conector. E uma vez tendo o objeto do conector, eu preciso setar a dependência em tempo de execução no componente empréstimo, no manager, né, que representa esse componente. Então, claro, uma vez que eu preciso instanciar o conector, eu preciso de um objeto que satisfaz essa necessidade do conector. Né? A interface, alguém que implementa a interface provida do limite, né? E limite ops. Então, por conhecer o componente do limite, o manager do componente limite, eu posso me utilizar daquele get provided interface. E o get provided interface, passando o nome da interface e limite ops, tá? Precisa ser exatamente o mesmo nome, ele vai me retornar um objeto. O objeto que implementa essa interface internamente, o facade do componente que implementa essa interface. E aí, nós fazemos o typecast e guardamos esse objeto. Chamamos aqui de limite ops. Tá? Uma vez instanciado o conector, passando o limite ops, eu já tenho um objeto que é do tipo da interface requerida do empréstimo, mas eu preciso avisar ao empréstimo, né? Setar esse objeto. Por isso a gente pede ao componente empréstimo, né, o manager que representa o componente, e eu digo, componente empréstimo, set required interface. Se você precisar da interface iLimitRec, use o objeto chamado com, tá? Que é desse tipo. Então, assim a gente seta a configuração arquitetural. Aqui nós já finalizamos a configuração arquitetural. E agora, com a arquitetura configurada, nós podemos executar. Tá?
Para executar, eu preciso escolher qual interface eu vou executar. Nesse caso, só tem uma do componente empréstimo, que é o iEmpréstimo Ops. Então, eu pego do mesmo jeito que a gente fez para pegar a interface provida do componente limite, nós pegamos o do componente empréstimo, só que a interface iEmpréstimo Ops. Uma vez que eu tenho o objeto que representa a interface, eu posso executar qualquer operação dessa interface. Né? Só que nesse caso, a única operação é liberar empréstimo automático. Né? Então, eu já posso executar o liberar empréstimo automático passando o DT usuário, que é o tipo esperado nessa interface. Tá? Então, nós, aqui nesse exemplo, estamos usando um DT usuário com rendimento de R$ 1.002. Né? A gente calcula quanto vai liberar de empréstimo automático, né, sem intervenção humana, e vamos mostrar esse valor só para ilustrar. Está aqui R$ 261. Tá? No enunciado, pede para executar com algumas entradas possíveis, 1.000, 1.001, 1.002, 1.003, 1.010,5. Tá? Então, basta acrescentar aqui, claro, descomentar um de cada vez, né? Mas acrescentar as outras entradas, comentando e sempre executando uma de cada vez. Na nossa aula, nós percebemos, né, que quando a entrada é exatamente 1.001, tem um bug no componente limite. E o componente limite, graças a esse bug, fornece um valor incompatível, né, errado mesmo de limite de empréstimo. Se a gente executar com 1.003, por exemplo, tem aproximadamente R$ 261,78, né, concedido. Quer dizer que se a pessoa ganha 1.003, vai ganhar pouco mais de R$ 200 de empréstimo. E se ganha 1.001, olha só o que vai acontecer. Então, se ganha 1.001, esse valor vai ser desproporcional. Vai ser muito superior ao que deveria ser, graças a um bug no componente limite. E aí, nas próximas aulas, nós vamos, principalmente na próxima aula, nós vamos nos beneficiar desse desenvolvimento centrado na arquitetura, sem tocar nos componentes, na implementação dos componentes, mas usando redundância arquitetural, como nós vimos na aula passada, nós vamos aumentar a confiabilidade e a tolerância a falhas dessa arquitetura, tá joia? Desse sistema. E aí vamos também, nas próximas aulas, usar, né, aplicar a inteligência artificial no nosso sistema, ou as ferramentas da inteligência artificial que potencializam a engenharia de software, como, por exemplo, sistemas baseados em regras para conseguir melhores flexibilidade, digamos assim, ou uma maior manutenibilidade do software, né? E também, né, a questão dos chatbots, né? Quer dizer, os robôs de conversação, digamos assim, de interação direta entre o usuário e o software, né? Entre o usuário e o sistema. Tá joia? Em linguagem natural, claro, né? Em língua portuguesa ou língua inglesa, qualquer língua natural. Então, ficamos por aqui. Espero que essa revisão, né, dê um norte para vocês. E qualquer dúvida, nós podemos esclarecer no início da próxima aula, no próximo sábado. Tá joia? Valeu, pessoal. Até a próxima.